Ó, Lindbergh, é fato que a aprovação do atual governo está baixíssima e a cada fala pública do presidente isso só diminui. Qual o plano do governo para tentar mudar esse cenário ou vão deixar fluir? Gente, é mostrar a realidade. Nós estamos enfrentando uma coisa, teve um jornalista no Valor Econômico, se eu não me engano, Pedro Cafardo, que ele dizia o seguinte: nós temos um número, nós temos os números objetivos. A economia cresce, a renda do trabalhador cresce. O Kim falou até inflação de alimentos. Você sabe que a inflação de alimentos nos 4 anos de Bolsonaro, nos 2 primeiros anos foi 27%, nos 2 últimos 21%. Sabe como é que foi a inflação de alimentos nos 2 anos do governo Lula? Média 7%. Não, nos 2 anos, 7,8%. Não, mas quer pegar a inflação de alimento na pandemia, pô? Olha que eu não sou defensor do Bolsonaro, mas aí é sacanagem. Não, então vamos pro último ano. Quer o último ano? Que pandemia? Não, o último ano não tem reflexo nenhum da pandemia? Não, 2022 não tem reflexo nenhum. 2022 não era pandemia. Não, vou deixar aumento de 12%. Sabe como é que foi o primeiro ano do Lula? Deflação de menos 0,52%. O que aconteceu no ano passado? Você teve enchente do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor do país, produtor de arroz, produtor do país. Nós tivemos seca e nós tivemos o câmbio, o dólar mais alto. Subiu 8%. E aí o Lula o que fez? Um conjunto de políticas públicas. Juros praticamente zero para arroz, para feijão. Nós estamos tendo uma safra recorde. 4 meses seguidos que cai a inflação. Então veja, teve inflação de alimentos no ano passado? Teve. Mas sabe quanto cresceu a renda do povo brasileiro no ano passado? 10%. Eu já citei esse número. Renda dos mais pobres, 19%. Então nós temos o seguinte: menor desemprego da história, menor índice de Gini, desigualdade da história do país, a renda maior da história, a economia crescendo. O que acontece? A gente tem que comunicar isso mais. E tem uma bateria de fake news de uma turma que fica o tempo inteiro tentando dizer que a realidade é outra. É um debate de comunicação nesse sentido muito difícil. Eu não tenho dúvida de dizer que nós vamos virar o jogo e eleger Lula presidente da República. Até o final do ano a gente muda o jogo. E sabe por que derrubaram esse decreto do IOF? Porque tem gente que quer ganhar a eleição do Lula, mas está antecipando. Eles fizeram isso porque está tirando 10 bilhões de orçamento. A derrubada desse decreto do IOF significa que Lula vai ter que cortar 10 bilhões de programas sociais. Os bonitinhos que o IOF... Ó, gente, IOF, qual é o problema do cara que tem uma conta no Citibank nos Estados Unidos pagar 3,5%? Eles derrubaram isso. Qual é o problema uma cooperativa que tem mais de 100 milhões de crédito pagar um pouco? É porque, na verdade, querem que tire dos programas sociais. É tudo isso que a gente está vendo. No fundo, eles demonstram que tem medo do Lula, que tem temor do Lula e querem garrotear. Eu leio dessa forma, que você pode mandar recado em várias áreas, mas você tirar dinheiro do orçamento, que impacta no Minha Casa Minha Vida, em tudo, é para garrotear, para tentar atrapalhar o Lula. O que mostra que eles têm medo de uma recuperação do Lula, que eu acho que vai acontecer. Comentários, Kim. Vamos lá, só pra... São 3 ou 5? São 5 nesse caso. Sabe, Léo, é fácil a gente resolver isso. No próximo debate, sabe, faz contagem regressiva. Que aí os caras, quando chegar no zero, sabem que acabou. Então, e eu tava correndo. É verdade. Puta, é verdade. Não é? Solucionando é muito mais fácil. Muito mais fácil. Que a gente vê o tempo acabando. Né? Exatamente. Então manda bala. Não é isso. Então eu tenho muita confiança que a gente vai se recuperar, porque tem um distanciamento do mundo real. Você sabe que tem um James Carville, que foi um assessor do Bill Clinton, que dizia: é economia estúpido. Tem gente questionando isso. É economia estúpido que decide as eleições. Tem gente questionando isso, porque os números econômicos... Mas acaba decidindo a eleição, né? Mas os números econômicos são muito bons. E sabe o que é que vai estar deixando essa turma desesperada? É que a inflação está caindo. Eles diziam o seguinte, que o dólar... No final do ano eles diziam, não sei se o Kim fez um discurso como esse: vai chegar a R$7, vai chegar a R$7. Está em 5,4. Caiu, está desabando. Com isso, os preços caem também. Entende? Essa questão dos preços de alimentos aqui é algo muito sensível. Isso que eu falei da super safra que nós tivemos esse ano, ajuda. Sabe o que atrapalhou muito a carne, preço das carnes? A gente aumentou muito a exportação. 30%
a mais de exportação. Aí o mercado interno fica mais caro? Fica. É tudo muito ligado ao preço do dólar, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir, com esses números econômicos e com a vontade do presidente Lula. E sabe o que é importante? É o Lula que está no comando dessa discussão toda aqui. E o Lula sempre foi, isso não é de agora, não. O cara que representa os trabalhadores, o povo mais pobre. Nada mais justo, a decisão dele é corretíssima. Dizer o seguinte, olha, eu não vou deixar a corda arrebentar do lado mais pobre. Vão ter que dar contribuição, mandar de cima. Essa é uma linha política acertada, decidida pelo Lula, que eu acho que as pessoas estão entendendo. E isso vai ser importante para construir essa virada e a reeleição do Lula. Porque a ameaça da extrema-direita aqui no país é muito séria. Essa coisa do julgamento do Bolsonaro que eu falei, essa turma continua influenciando. A quantidade de deputados com esse tipo de posicionamento contra a democracia ainda é muito grande. Então a vitória do Lula pra gente é fundamental para garantir a democracia no país. Comentários. Vamos lá, primeiro só para restabelecer... Tá, agora tá regressivo. Ah, boa. Primeiro, só para restabelecer a verdade aqui, viu, Lindbergh? O PT no Senado 100% votou para derrubar o veto do Lula no fundo partidário. O PT no Senado votou 100% para aumentar o fundo partidário. Eu tô com o site do Senado aberto aqui. Eu sou líder do PT na Câmara, por isso que eu disse que nós não tínhamos votado. Mas o PT no Senado foi unânime em aumentar o fundo partidário. Outro ponto, dólar é o Lindbergh, pelo amor de Deus, né? O dólar tá caindo no mundo inteiro por causa do Trump, por causa das tarifas. Não tem nada a ver com o Lula. Você vai dizer que foi o Lula que baixou o dólar. Mas quando subia, você não dizia que era o Lula? Não, mas só subiu aqui. Não subiu no mundo todo. Tava subindo no mundo todo. Ele dizia que era o Lula. Eu disse isso, não é o Lula, não. No dia do anúncio do Haddad, que subiu o dólar 15 centavos, subiu no mundo todo. Subiu aqui só, Lindbergh. No dia do anúncio foi aqui, só que disparou. Por causa da irresponsabilidade dele. Agora tá caindo no mundo todo. Então, vamos lá. Esse é o ponto. Eu quero reforçar um ponto. Porque o Lindbergh repete. E aí as pessoas podem acreditar que eu tô defendendo... onde que o Kim quer que corte? Política social. Onde que o Kim quer que corte? No pobre. É ultraliberal, é rico, é capitalista, é banco, é bilionário. Mas vamos lá. Eu vou falar onde que eu quero que corte, Lindbergh. Os 87 bi do BNDES, que para grande empresário que você diz que não, que dá lucro, o BNDES não dá 87 bi de lucro para compensar o que tá dando em juros subsidiado para grande empresário. Eu quero que corte 50 bi de emenda parlamentar, e isso acho que você tá até... Não sei se você concorda em cortar 100%, para mim 100% tem que ter emenda nenhuma, não sei se você tá no mesmo posicionamento. Eu sou a favor de a gente não gastar 4 bi em diária em passagem de viagem do governo, que isso você tem que concordar comigo que é excessivo. Vamos supor que o governo tivesse a necessidade, vamos dar esse benefício da dúvida pro governo. Ele tá fazendo só viagens boas, bons acordos, e essas viagens são necessárias. Precisa levar a comitiva desse tamanho? Não tem nenhum outro país que leva a comitiva desse tamanho. Tem gente indo pra passear, Lindbergh. Tem as pônei ali que, assim, não tem razão de estar lá e tá gastando do nosso dinheiro. Privilégio tributário da Rede Globo, de outros grandes setores da economia, sou a favor de cortar também, não tem nada de rico nisso. 15 bi de super salário, que é a minha luta desde o início do primeiro mandato, que ainda assim, eu até queria a sua resposta sobre por que o PT não assinou a minha PEC antiprivilégio nessa legislatura, assinou na passada. Eu acho, a minha suposição, tá, Lindbergh, é o seguinte, eu acho que o PT no governo passado pensou, bom, se a PEC do Kim for aprovada e incomodar juiz e promotor, como tá no governo Bolsonaro, vai cair no colo do Bolsonaro, então podemos apoiar. Agora, a PEC do Kim no governo Lula, se for aprovado, vai cair no colo do Lula, a gente não quer esse desgaste com o Judiciário e o Ministério Público. Então, eu quero perguntar pra você, faltam 15 assinaturas, só, Lindbergh, se você, mais 14 petistas assinarem, eu protocolo essa semana. Então, se você tá contra super salário de juiz, de promotor e contra a férias de 60 dias, é isso a minha PEC, não tem pegadinha. São esses os pontos. Colocar na Constituição que não tem indenização acima do teto e que férias é 30 dias igual para todo trabalhador comum. Se você concorda com isso, pergunto se você concorda com isso, eu vou pedir sua assinatura. Tem um código aqui para pegar sua assinatura agora. Dá pro Lindbergh assinar ao vivo, viu? Ele abre o infoleg dele aí e assina. Então é disso que eu quero cortar. Não é cortar, nunca falei em nenhum momento de cortar de programa social, de cortar de pobre, nada. E mais uma vez reforçando, quando o Lindbergh fala eu acho que esse é um ponto importante sobre o qual ele deveria falar, para fechar que meu tempo acabou. 100%, zero de orçamento discricionário para política pública em 2027, por causa do desenho que a gente tem hoje. Segunda pergunta para o Kim agora. É isso? É isso.